Shalom, queridos, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite aos papais que estão presentes aqui. Antes de começar a pregar, eu queria fazer dois avisos importantes. Primeiro, o seguinte: o uso de máscaras ou de máscara no interior do templo é obrigatório por decreto municipal e também por coerência de proteção à sua própria vida e proteção da vida do seu irmão. Então, se você está dentro do templo e não usa máscara, você está descumprindo uma lei e também está pecando com isso, porque a Bíblia fala que nós temos que nos submeter às leis e também está usurpando um cuidado que você deveria ter de estar próximo do seu irmão e proteger o seu irmão. Então, eu vou pedir, por favor, que todos que entrarem ao templo, exceto aquele que está pregando, que não tem jeito de eu pregar com máscara, mas todo o restante, quando você estiver sentado aqui, estiver em qualquer outro lugar, fazer o uso obrigatório de máscaras, tá bom? E pedir também para os diáconos o seguinte: eu sei que vocês têm a ceia para servir, mas eu queria pedir que na hora da palavra todos estivessem sentados para ouvir a palavra, depois vocês retornam para suas atividades aí do diaconato. Eu sei que tem bastante coisa, mas tentar priorizar essa questão aí e estar próximo na hora da palavra, estar sentado pelo menos ouvindo toda a ministração, e depois vocês vão pegar os elementos e consagrar ao Senhor, amém? Então vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Eterno. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, hoje nós temos uma mensagem especial para os pais, tanto pais biológicos, quanto pais espirituais e também filhos. Abra comigo aí Mateus 1, a partir do verso 6, nós vamos ler um pouquinho aí de Bíblia. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Aliúde, Aliúde gerou a Aliezar, e Aliezar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Yeshua. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Eterno nessa noite, vamos pedir que Deus fale aos nossos corações. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Te dar graças, porque nós estamos aqui mais um domingo, e foi o Pai que nos concedeu essa oportunidade. Somos gratos a esse Pai de amor, esse Pai de provisão, esse Pai de proteção, que no meio a uma crise como essa, conforme a pastora Cal ministrou, o Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos provido. Obrigado, Deus, por essa noite.
Obrigado, Deus, pela sua palavra, que é viva e eficaz e fala de uma forma muito poderosa aos nossos corações. Assim como o Senhor ministrou na minha vida ontem, durante todo o dia, e vem ministrando durante a semana, essa palavra sobre José. Deus, que essa palavra venha no coração dos seus filhos como uma flecha e possa trazer mudança, Senhor, possa trazer reflexão, Senhor, nessa noite, no coração de todos os pais e de todos os filhos nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte aí? Amém. O tema da minha palavra hoje, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: o Pai, mais forte, gente, o Pai que Deus escolheu. Que Deus escolheu. Já que o tema ele fala sobre escolhas, ou o Pai que Deus escolheu, quando a gente analisa a mente de Deus e a forma que Ele escolhe as pessoas com quem Ele quer usar durante as Escrituras e também durante toda a história da humanidade, no mínimo é extremamente intrigante. Nós não sabemos os motivos reais porque Deus escolhe pessoas, porque Deus levanta pessoas no meio das gerações e usa essas pessoas de uma forma muito poderosa. A gente, por exemplo, não sabe o motivo que Deus escolheu Abraão para ser o pai de todas as nações, ou o pai da fé, conforme Hebreus 11, verso 1 diz. Nós não sabemos os motivos que Deus olhou para Abraão, olhou para Sara e os escolheu para ser pai de gerações ou pai de multidões. A gente não sabe, por exemplo, o motivo de olhar para o apóstolo Paulo, Deus olhar para Paulo, que era um perseguidor de cristãos, e olhar simplesmente para o coração dele e chamá-lo para evangelizar para o cristianismo. Um homem que matava cristãos, um homem que detestava cristãos. De repente, Deus chama Paulo, escolhe ele para uma grande obra, escolhe ele para um grande projeto e começa a usá-lo de uma forma poderosa. Pensar, por exemplo, não precisa nem das escrituras sagradas, mas pensar o motivo pelo qual Deus me escolheu para ser pastor dessa igreja. Deus escolheu os pastores auxiliares, a equipe G12 dessa igreja. Qual foi o motivo, qual foi o critério que Deus escolheu a nós para estarmos à frente dessa igreja? Quando a gente pensa como Deus escolhe, como Deus tira os seus representantes e começa a usá-los na terra, sem dúvida, se a gente para pensar, os critérios que Deus tem são critérios extremamente surpreendentes. Eu não sei por que eu estou aqui nessa noite, eu não sei por que Deus escolheu a minha vida para uma missão. Eu não era especial, eu não nasci em família especial, eu não tinha nada especial, mas de repente Deus foi, me escolheu e me colocou aqui. Agora, já que nós estamos falando como Deus escolhe pessoas para usar, para colocar um propósito específico debaixo da terra, hoje é um dia muito especial, onde o Brasil e o mundo inteiro comemora o Dia dos Pais. E hoje, de fato, nesse dia, que é o Dia dos Pais, Deus começou a ministrar no meu coração como foi intrigante a escolha do pai que aplicou a paternidade no Salvador da humanidade, chamado Jesus. Quais foram os motivos que Deus olhou para José, esposo de Maria, e o escolheu para ser pai do Messias, para aplicar a paternidade humana sobre ele, criá-lo, alinhá-lo para os caminhos aonde Deus tinha para ele? Por que Deus escolheu José? Um homem que não tinha muita expressão. Você não vai ver, por exemplo, nas escrituras sagradas, antes de Jesus nascer, não se falava de José. Depois que Jesus morre, por exemplo, não se fala de José. Agora, qual foi o critério que Deus escolheu para tirar José do anonimato e trazer José para a história da Bíblia? Qual foi o critério que Deus escolheu do modelo de paternidade de José para que ele pudesse fazer com que o Salvador nascesse naquela casa e que aquele homem chamado José pudesse criá-lo? A primeira coisa que a gente precisa entender do motivo pelo qual Deus escolheu José, marido de Maria, que Deus não escolhe pessoas de forma aleatória. Ele não usa pessoas de forma aleatória, Ele não escolhe de formas aleatórias. Com certeza, Deus escolheu José porque houveram critérios rigorosos no caráter de José, tanto que você leu no texto comigo que ele era um homem o quê? Justo. Com certeza Deus não iria colocar o seu filho na mão de um mau caráter. Deus não iria colocar na mão o Salvador da humanidade num lugar ou num ambiente insalubre, onde ele seria criado por um pai que iria negligenciá-lo. Com certeza, quando Deus escolhe José para ser o pai de Jesus,
Ele já sabia o ambiente que Jesus iria ser criado e que iria desenvolver a sua vida. Eu tenho certeza que quando Deus escolheu José, Deus já sabia o caráter de José, Deus sabia que José seria um bom pai, Deus sabia que José não iria promover feridas na alma de Jesus por ausência de paternidade ou por excesso de paternalismo. Apesar da Bíblia falar muito pouco, querido, de José, esse José, pai de Jesus, ele era um anônimo, como eu disse para você, antes de Jesus ser citado nas Escrituras. Depois que Jesus se torna adulto e começa o ministério dele, nunca mais se ouve falar de José. Se você pegar os evangelhos do capítulo 14 em diante, ninguém fala mais de José. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu, ele sequer cita o nome de José. Se você pegar as cartas paulinas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, você vai ver também eles não citando José em nenhum dos seus escritos. Apesar, querido, desse protagonismo discreto de José, apesar dele não aparecer em muitos versículos da Bíblia, ele não aparecer muito na história da Bíblia, em Hebreus 11, como o herói da fé ele não aparece. Apesar disso tudo, Deus escolheu José, além do caráter, porque ele tinha uma herança profética sobre a vida dele, sobre uma descendência, a qual foi o primeiro critério de escolha que Deus escolheu esse homem chamado José. José, ele vinha de uma linhagem profética. Você leu a genealogia comigo, ele era tataraneto lá do rei Davi. E além de vir de uma linhagem real, alguém que era da descendência de Davi, do rei Davi, ele também era da tribo de Judá. Ele nasceu na região de Judá, ele foi criado em Judá, ele viveu a sua infância em Judá e nasceu e foi criado naquela região. E quando você lê as escrituras lá no Antigo Testamento, você percebe que a profecia que no Antigo Testamento apontava para Jesus era o seguinte, de que o Salvador, preste bem atenção, ele iria nascer da descendência de Davi e ele seria da tribo de Judá. José carregava uma herança profética, pois o Messias precisava nascer de uma descendência de Davi e precisava sair de uma descendência de Judá. Por isso Jesus é chamado Leão de Judá. Apesar de José ser anônimo ou quase anônimo nas Escrituras, querido, Maria, pelo contrário de José, é uma protagonista nos Evangelhos. Você vai ver Maria no nascimento, você vai ver Maria na morte, você vai ver Maria lá na igreja de Atos, você vai ver Maria em todos os evangelhos e de uma forma extremamente famosa. E nós, cristãos ocidentais, nós valorizamos muito a figura de Maria e meio que não ligamos muito para a figura de José. O catolicismo colocou isso na nossa cabeça e a gente ainda tem isso muito entranhado em nós, de que Maria foi uma mulher de extremo valor, e José foi só aquele que criou Jesus. Só, querido, que hoje eu quero te trazer uma revelação profunda disso. Olha só o que eu vou te dizer, Maria não teria o direito de ser mãe de Jesus de fato, ela não podia ser mãe de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque Maria era da linhagem de Davi, mas não era da tribo de Judá. Maria tinha a linhagem e a descendência do rei Davi, mas ela era da tribo de Levi. Ela não pertencia à tribo de Judá, e a profecia dizia o seguinte, de que o Salvador teria que vir da linhagem de Davi e descendente da tribo de Judá. Portanto, meu irmão, Maria só foi escolhida para ser a mãe de Jesus, porque ela era a noiva de José. Maria só foi escolhida para ser a mãe do Salvador, porque ela namorava um carpinteirozinho lá de Nazaré, chamado José. E foi por causa desse namoro, foi por causa desse noivado, que Jesus escolhe Maria, que o Senhor escolhe Maria para gerar Jesus. Você pode ver o que eu estou te falando que é verdade? Que o texto diz o seguinte, que quando Maria fica grávida, ela conta para o seu noivo José, que um anjo apareceu para ela e disse o seguinte, olha, eu vou deixar você grávida do Espírito Santo e você vai gerar o Salvador da humanidade. Quando ela conta isso para o seu noivo, meu irmão, preste atenção, ninguém em sã consciência acredita numa história dessa, sim ou não?
Ninguém. E ela vai e conta a história para o noivo e fala assim: noivo, olha só, a gente nunca teve relação sexual, mas eu quero te contar uma coisa, eu estou grávida. E eu estou grávida de um anjo. O anjo disse para mim, e ele falou que eu estou grávida do Espírito Santo, e agora você vai criar um filho do Espírito Santo. Quantos homens acreditariam nessa história aqui? Não, nem eu. Não fiz nada, como é que a mulher aparece? Não tinha o DNA do ratinho na época para poder, né, fazer. E aí o texto diz que José, sabe o que ele faz? Ele repudia Maria em secreto. Ele não expõe a vida de Maria porque era um homem justo e de caráter, mas ele chega para ela e fala assim: Maria, olha, eu não estou acreditando muito nessa história não. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar nosso noivado aqui agora, vamos assinar a carta de repúdio, e a partir de agora a gente não se fala mais. Só que preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta: Deus é soberano, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Deixa eu dizer algo para você: poderia então Maria, grávida de Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, inspirar Maria, ajudar Maria, fazer com que o Salvador nascesse de uma mãe solteira, aonde Deus podia abençoar Jesus, Deus podia capacitar Maria, o pai da Maria, para fazer o papel de paternidade? Podia isso acontecer, sim ou não, gente? Não podia. Não podia. Você sabe por quê? Porque iria trair a profecia que Deus falou, que a linhagem tinha que vir de quem? Filho de Davi e da tribo de Judá. Não podia. E você sabe o que Deus faz? Manda um anjo lá atrás de José para reatar aquele namoro, porque senão não podia ser Salvador. Aí o anjo vai lá: tá bom, vamos ser. Aquele era o anjo cupido literalmente das escrituras sagradas, né? E aí o anjo foi lá, não com a flecha na mão, aparece para José num sonho e fala: José, esse filho é o Salvador mesmo, e você é um escolhido. Lembra que você é da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Ei, você vai cuidar do Salvador da humanidade. Então, meu irmão, olha só a importância desse cara chamado José. Sem José não tinha Maria. A profecia do Messias, Jesus, o Yeshua, deveria ser filho de Davi e da tribo de Judá, e Maria só foi casada com José e teve um filho chamado Jesus, porque ela foi casada com um homem muito especial na terra. Eu não quero aqui trazer desméritos para Maria, pelo contrário, a Bíblia chama ela de bem-aventurada, o anjo diz que ela é uma bem-aventurada. Foi uma grande mulher de Deus, teve um papel fundamental no ministério de Jesus. Durante o ministério, na morte de Jesus, ela estava lá nos últimos minutos, olhando para a cruz, como uma mãe que amava o seu filho e que estava dando tudo por ele. Mas olha só, querido, Maria só foi Maria aos pés da cruz, olhando para Jesus, porque ela foi casada com José. Deixa eu te trazer uma informação ainda mais profunda. Ao contrário de toda a cultura judaica, dos outros filhos, o filho primogênito era criado pelo pai e não pela mãe. Na cultura judaica, o primeiro filho primogênito tinha uma ligação afetiva com o pai muito forte. O pai era o seu rabi, o seu mestre. O pai era o que ensinava as primeiras coisas, diferente de todos os outros filhos que Maria teve com Jesus, a qual ela ensinou, a qual ela doutrinou. Na criação de Jesus, querido, José foi o protagonista. Deixa eu te falar, segundo a tradição judaica, quem criava o primogênito era o pai, tanto que Jesus segue a profissão do seu pai, que era o quê? Carpinteiro. E na tradição judaica, o primogênito herdava a profissão e herdava os negócios do pai. Em Israel, os negócios do pai eram do primogênito. Então José, meu irmão, o anônimo da Bíblia, que você só vai ver no capítulo 1 e em outros capítulos de Lucas, Mateus e Marcos e João, esse cara criou Jesus. Então deixa eu te falar, apesar dele ser anônimo, tinha algo muito especial na vida desse homem. Preste atenção. Ele representava a maior característica que uma paternidade pudesse representar nessa terra. Você quer saber o verdadeiro motivo que Deus escolheu José? Não foi só porque ele era da linhagem de Davi, não foi só porque ele era da tribo de Judá, não só porque ele era um homem de caráter e Deus não queria que o seu filho nascesse num ambiente insalubre. Mas preste atenção, meu irmão, José foi escolhido pelo Senhor para alinhar Jesus para o seu destino profético. José foi escolhido como pai para aplicar a paternidade do Messias, para que José alinhasse o
destino profético, e por isso Deus escolheu esse homem chamado José. Poderia ter escolhido outros homens da linhagem de Davi, outros homens da tribo de Judá, mas Deus escolhe José, porque sabia que era o homem perfeito para alinhar o Messias para o destino que Deus tinha para ele. Aprenda uma coisa nessa noite: o verdadeiro pai é aquele que torna possível a vocação do seu filho. O verdadeiro pai é aquele que facilita a vocação do seu filho. O verdadeiro pai é aquele que alinha a vocação do seu filho. E o que José fez de mais poderoso com Jesus, meu irmão, preste atenção, foi tornar possível a vocação dele para ser filho de Deus. O que José fez de mais poderoso foi alinhar o seu filho Jesus, para que ele pudesse atingir o alvo a qual ele nasceu na terra, para ir para aquela cruz, para fazer o ministério dele sobre a terra. Tudo isso, meu irmão, foi mérito de um homem chamado José. Você quer ver uma coisa? Como é que os pais são importantes para alinhar o destino dos seus filhos? Vamos sair da Bíblia um pouco. Quem viu aqui um filme muito famoso que passou no cinema, né? Passou também aí, tem na Netflix, e eu acho que já passou até na televisão, Dois Filhos de Francisco. Quem viu esse filme? A grande maioria, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Você quer ver um exemplo? Zezé de Camargo e Luciano. Só é Zezé de Camargo e Luciano por causa do Francisco. Eu não sei se você lembra um trecho do filme, mas eles lançam o primeiro single deles, né? Que é aquela É o Amor. E tem uma cena do filme muito interessante que o seu Francisco, como um alinhador de destino, ele pega o salário dele inteiro da obra, que ele trabalhava de pedreiro, e ele compra um saco de ficha telefônica. Você que é jovem, teve uma época na vida que a gente usava umas fichas, né, pastora Paulo? E colocava no telefone. E aí o seu Francisco ligava para a rádio, porque naquela época também existia rádio, não existia só Spotify não, tinha rádio naquela época também. E colocavam aquelas fichas, e o seu Francisco ficava assim, ó, eu quero ouvir a música É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano. Ele botou os peão, tudo da obra assim no telefone, para ficar ligando para a rádio para pedir a música. Deixa eu te falar, meu irmão, Zezé de Camargo e Luciano, só foi Zezé de Camargo e Luciano, porque teve um pai que alinhou ele para o destino profético. Deixa eu te falar. Você quer ver um outro cara aqui? Neymar. Quem conhece Neymar? O Neymar só é o Neymar, meu irmão, porque o pai dele alinhou ele para ser jogador de futebol. Levava ele nos treinos, insistia com ele, levava ele nas escolinhas. Meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser alguém famoso, meu filho vai lá, meu filho vai lá. Até hoje, quem é o empresário do Neymar é quem? O próprio pai dele. E José foi o empresário de Jesus. José foi o pai que Deus escolheu, porque ele era o homem na terra capaz de criar um filho para Deus, fazer com que esse filho atingisse o plano que Deus tinha na vida dele. Olha só que lindo, meu irmão. Deus escolheu José porque ele sabia a capacidade que José tinha de pegar um presente que era de Deus, fazer com que José cuidasse deles e alinhasse ele para o destino profético que ele tinha, que era nascer nessa terra, viver o ministério dele, morrer naquela cruz e salvar a minha e a sua vida. Eu estudei muito sobre José, apesar de ter poucos versículos dele da Bíblia, e eu me aprofundei nesse final de semana nesse estudo. E você sabe o que eu descobri? Que apesar de José ser anônimo nas escrituras, ou muito pouco se falar dele, José foi o mais importante de todos os personagens da Bíblia Sagrada. Todos. Muito mais importante que Paulo, muito mais importante do que Pedro, muito mais importante que Davi, muito mais importante que Salomão, muito mais importante que esses personagens todos. Sabe por quê? Porque a Abraão Deus confiou as nações. Davi, Deus confiou a Israel. Pedro, Deus confiou a igreja. Mas a José, Deus confiou o seu filho. E só um cara muito alinhado, muito de Deus, muito alinhador de destino profético, podia cuidar do filho de Deus, meu irmão. Como a pastora Viviane falou, nas madrugadas que Jesus temia, porque às vezes a gente acha que Jesus era um super-homem. Não, Jesus nasceu humano, e nas madrugadas que Jesus tinha medo, quem abraçava Jesus era quem? José. Quem ensinou a primeira vez a Torá para ele foi José.
Quem falou do amor de Deus para Jesus pela primeira vez foi o quê? José. Quem sentou provavelmente com Jesus lá no Bar Mitzvah, que é aos 13 anos, e falou o seguinte: olha, você vai ler as escrituras lá, mas você vai ler com o seguinte propósito: você, meu filho, nasceu para ser o salvador da humanidade, você nasceu para alinhar o destino profético. Foi um homem anônimo chamado José. E talvez você possa estar dizendo assim: o que tem a ver isso com a minha vida? E qual é a mensagem para a minha vida nessa noite? Deixa eu te dizer, meu irmão. Portanto, queridos, apesar do anonimato, o modelo de paternidade bíblico do Senhor José, o carpinteiro, dono da carpintaria Nazaré Limitada, esse cara foi o escolhido por Deus como o pai mais importante da história. E portanto, Deus pergunta para você nessa noite, pais biológicos, pais espirituais aqui na igreja, nesse dia dos pais, você que é pai espiritual, ou você que é pai de um filho, Deus te pergunta o seguinte: você foi capaz, ou está sendo capaz, de tornar possível a vocação dos seus filhos? Hoje, se o Espírito Santo te perguntasse assim: eu te dei um presente, eu te dei um filho, uma filha, um discípulo, alguém que você está cuidando, e eu te pergunto: ei, você está de fato sendo capaz de tornar possível a vocação do seu filho? Olha aqui, meu irmão, você que é pai, você percebe a responsabilidade de criar filhos biológicos ou filhos espirituais e entender que eles não são seus, mas eles são um presente do Senhor, que Deus colocou nas suas mãos, para que você crie e você alinhe eles para o destino profético que Deus escolheu sobre a vida deles. Você tem noção disso? Você não levantou aqui nessa noite apenas para ganhar um bombom, e eu acho que você tinha que ganhar um troféu, não é verdade? Porque a gente pega umas crianças que são terríveis, não é? Mas a gente tem que ser como pai, entender o seguinte: Deus me deu um presente. Quantos pais tem aí? Dê um glória a Deus bem forte. Você lembra o dia que seu filho nasceu? Quem lembra desse dia? Eu vi os meus 2 filhos nascerem. Que emoção quando eu vi o Davi e Clara na maternidade. A primeira vez que o Davi nasceu, eu não entrei lá no parto não, porque eu fiquei meio aterrorizado. Mas na Clara eu já entrei. Quando o médico arrancou a Clara de dentro da barriga, toda sebenta assim, sabe? Eu ajudei a esfregar nas dobrinhas dela o primeiro banho. Eu ensinei Davi a andar de bicicleta. Eu ensinei Clara a andar de bicicleta. Eu ensinei Clara e Davi a ajudar a ler e escrever. Eu estava nos momentos que ele tinha medo, eu estava nos momentos que eles choravam, eu estava nas febres de madrugada com eles. Querido, que responsabilidade que Deus me deu. Os meus filhos biológicos, eles não são meus, eles são do Pai Todo-Poderoso, e eu tenho a missão de cuidar bem deles nessa terra, para que eles atinjam o objetivo que o Senhor tem para eles no futuro. Você entende a sua responsabilidade? Quem você precisa ser para alinhar essas pessoas? Quando eu olho essa casa de paternidade, essa igreja, eu fico pensando assim: Deus, o Senhor me deu tanta gente boa. Você é gente boa, dá glória a Deus por isso, meu irmão. E aí eu falo o seguinte: que responsabilidade de olhar para uma igreja como essa, no segundo culto, e eu preguei no primeiro culto uma palavra como essa, e pensar assim: meu Deus, o Senhor me deu pessoas tão especiais nessa terra, para que eu pudesse alinhar o destino delas, para que elas conseguissem atingir o alvo que o Senhor tem para a vida de cada um dos que estão me ouvindo hoje. Então Deus está te perguntando assim: meu irmão, eu confiei para vocês filhos biológicos, eu confiei para vocês filhos espirituais, para que vocês exercessem a paternidade sobre eles, e a forma que eles irão me enxergar, preste atenção, está diretamente ligada à forma que eles enxergam você. Eu me lembro de uma das orações que Jesus chega no monte para orar, e ele chama o pai de quê, querido? Abba. Abba, pai. E a tradução de Abba, pai, é o quê? Papaizinho querido, papai. Você sabe por que Jesus chamou o pai de Abba? Porque com certeza ele chamava José de Abba. Ele tinha intimidade com José, ele tinha proximidade com o pai. José era um homem que com certeza fez o papel dele de pai e de aproximação, de intimidade com Deus. Então preste atenção, você já ouviu isso aqui várias vezes, mas eu quero te falar. A forma que os seus filhos se relacionam com Deus está proporcionalmente ligada à forma que ele se relaciona com você que é pai.
Você que é pai espiritual, a forma que os seus discípulos se relacionam com Deus é a forma que você se relaciona com seus filhos espirituais. Se você é um pai distante, ele vai entender que o Abba é um pai distante. Se você é um pai severo e punidor, ele vai achar que o Deus Todo-Poderoso, ele só é severo e punidor. Se você é um pai permissivo, que deixa o seu filho fazer o que ele quiser e não põe limites para ele, ele vai achar que Deus é um Deus permissivo e que ele não precisa de limite, ele pode fazer o que ele quiser, que Deus nunca vai punir ele. Agora, se você é um pai educador, amoroso, bondoso, que dá atenção, meu irmão, eu creio que os seus filhos, tanto biológicos quanto espirituais, vão enxergar Deus de uma outra forma. Você sabia disso? Deixa eu te contar aqui. Os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Então, nos momentos difíceis da minha vida, eu não tinha o meu pai nas madrugadas para ir, eu só tinha minha mãe. E uma criança de 6 anos, 7, 8, 9, começa a crescer e naturalmente a gente se inclina para ir atrás do nosso pai. E eu comecei a ir atrás do meu pai, porque eles se separaram e meu pai fez uma ruptura, me visitava muito de vez em quando. Mas quando eu fiz 10, 11 anos, eu começava a ir atrás dele. E quando ele chegava na casa dele, ele estava com uma outra família, ele estava com uma outra mulher, apesar de não ter tido filhos com ela, mas ele já estava lá, assumiu os filhos dela como filho, e estava lá tocando a vida dele. E toda vez que eu chegava naquela casa, eu me sentia um estranho, porque eu não pertencia àquela família. E eu ficava olhando para o meu pai biológico, e meu pai não me dava muita atenção, não estava comigo, não me ensinou a ler, não me ensinou a escrever, não me ensinou a fazer tarefa, não ia nas reuniões dos pais, não ia nos meus aniversários, no Natal não estava comigo, no Réveillon não estava comigo, no meu aniversário, ele não estava lá presente. Então toda vez que eu olhava o meu pai, eu achava que ele estava muito distante de mim, e que eu não podia importuná-lo com nada, porque ele já estava numa outra vibe da vida. E aí você sabe o que aconteceu? Quando eu me converti, eu achava que o pai estava ocupado demais, que Deus tinha muita coisa para fazer, tinha muito filho para cuidar e ia cuidar só de mim. Que Deus ele tinha muitos afazeres e que ele não estava preocupado com as minhas angústias, com os meus problemas, com os meus medos, com a minha vida. E quando eu comecei a ter a paternidade espiritual, eu também até hoje luto com isso, querido. Porque eu olho para o meu pai espiritual, que é o apóstolo Tomás, e às vezes eu fico pensando assim, eu não vou levar isso para ele não, é uma bobeira, para que eu vou ficar falando isso, por que eu vou ir atrás dele para contar essas coisas? Não, ele está muito ocupado, ele tem muitos filhos, por quê, querido? Porque a forma que a gente é criado com os nossos pais, é a forma que a gente enxerga a nossa liderança espiritual, e a nossa liderança em Deus. Portanto, você que é pai espiritual, ou você que é pai biológico, sobre nós pesa uma grande responsabilidade sobre os nossos filhos. Você que é pai, olha bem para mim aqui. Os seus filhos vão enxergar Deus da forma que ele enxerga com você. Ele vai se relacionar com Deus na vida da forma que ele se relacionou com você. Volto a dizer, querido, José pode ser quase um anônimo, mas ele foi um homem de sucesso. Você sabe por que ele foi um homem de sucesso? Porque ele alinhou o destino do filho dele para dar continuidade a um legado, para ir muito mais longe do que ele foi, para pisar lugares onde ele não pisou. Ei, deixa eu te falar, José não está no livro de Atos, José não está nos evangelhos depois do capítulo 1, José não está nas cartas paulinas, José não está nas pregações de domingo, ou rara como essa, José não está nas grandes histórias inspiradas por pregadores e por pastores do mundo inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele criou um Jesus que está em todas as pregações, todos os livros, todos os lugares, em todos os tempos. Ele pisou através do filho dele mais longe do que ele propriamente tinha pisado. Pode aplaudir o Senhor aí. Você sabe o que eu aprendo com isso? Você sabe o que eu aprendo com José? Que sucesso de verdade, querido, não é apenas atingir resultados pessoais. Eu sou o cara, eu sou o pastor Leandro, eu vou pregar nas nações, eu sou o pastor de multidões. Eu sou o pastor dessa igreja, e aí eu tenho um monte de gente que me segue, eu tenho um monte de gente que me ama, eu sou um cara de sucesso, eu tenho empresa, parará, parará. Isso não é, preste atenção, sinal de um homem de sucesso. Um homem de sucesso de verdade, preste atenção, uma mulher de sucesso de verdade, é quando ela gera sucesso. Você sabe qual vai ser o maior sucesso da minha vida? Quando essa igreja que tiver 50 mil pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente tiver umas 500 casas de paternidade espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Será que eu vou ver isso? Talvez não.
mas os meus filhos naturais e espirituais vão ver isso. Deixa eu te falar, os seus filhos biológicos vão estar presentes nessa igreja do futuro que vai ser a casa de paternidade. Os seus filhos biológicos é que vão estar pregando aqui no altar daqui 20, 30, 40 anos, vocês estão entendendo isso? Os seus filhos biológicos é que vão estar tocando esse teclado que ele está tocando. São seus filhos biológicos é que vão estar no violão, na bateria. São seus filhos biológicos que vão estar sentados aí. São seus filhos biológicos que vão aparecer na equipe de 12, 144, 1728. E aí por aí vai. Sabe por quê? Porque nós vamos criar filhos alinhados com o destino profético que Deus tem para mim, para a sua vida e para a vida dele. Nós seremos pais e mães de referência, onde nós iremos alinhar a nossa posteridade. E os nossos filhos vão pisar em terra onde nós nunca pisamos, vão estar em lugares onde nunca estivemos, conquistará coisas que nós nunca conquistamos. E aí, meu irmão, você pode dizer que você é um homem de sucesso. O que adianta um homem ser um pastor famoso, conhecidíssimo, se ele não deixar um sucessor? O que adianta, meu irmão, você ser um pai, onde você é um homem extremamente honrado, extremamente reconhecido pelas pessoas, se você não deixou legado, se você não deixou geração, se você não deixou posteridade, tudo aquilo que você plantou, ninguém colheu, meu irmão. Então preste atenção, a paternidade espiritual, a paternidade biológica para os homens dessa casa. Se você ainda não é pai, um dia você vai ser ou biológico ou espiritual, ou os dois. Deixa eu te falar, meu irmão, pesa sobre você uma palavra profética que você precisa alinhar destinos. Ah, pastor, mas eu nunca fui pai biológico ainda. Os médicos me disseram que eu não posso ter filho, parará, parará. Vamos continuar orando pela sua vida, mas se Deus não te der filhos biológicos, sabe o que acontece? Tem um orfanato com centenas e milhares de crianças lá fora, que Deus escolheu para alinhar um destino profético e precisa de pessoas de caráter correto e pessoas de Deus como você para alinhar o destino profético dessas pessoas. Por isso é que eu amo a adoção. Eu e a pastora fomos esses dias lá no fórum para ver se a gente consegue adotar uma criança. Meu irmão, que luta que é para adotar uma criança. Quem já foi no fórum alguma vez aqui? Só eu. E tem um monte de criança lá, sabia disso? Doida para que um pai alinhe ela para o destino profético. Deixa eu te falar, tem uma multidão lá fora, sedenta, precisando de pais e mães espirituais, loucos, para que essas pessoas sejam alinhadas para o destino profético, presentes que Deus deu para mim e para você, para que a gente cuide dessas pessoas e alinhe o destino profético dessas pessoas. Então deixa eu te falar, se você fracassa como pai, você fracassa como homem. E se você fracassa como homem, você decepciona o Deus que te confiou filhos. Se você fracassa como pai, você fracassou como homem, acabou. Você sabe por quê? Porque biologicamente nós viemos nessa terra para quê? Nascer, crescer e deixar legado, procriar. Se você não faz isso, você fracassou. Ou se você fez isso, mas não deixou sucessor, não deixou ninguém que dá continuidade do que você fez, meu irmão, você é fracassado. Você só vai saber se você é de sucesso ou não, não pelo que você conquistou nessa terra, mas pelo legado que você vai deixar para as próximas gerações. Assim como José, você pode até ser um anônimo, mas seus filhos vão fazer sucesso. Eu acho que você não entendeu, acho que só o preto entendeu nessa noite. Você pode ser um anônimo, mas seus filhos vão fazer sucesso. Os seus filhos vão além do que você foi. Os seus filhos vão pisar em terras que você nunca pisou. Os seus filhos vão conquistar coisas que você nunca conquistou. Os seus filhos vão ser alinhados para o destino profético que Deus escolheu para eles. Você tem que crer nisso, mas não só crer. Você tem que tomar o papel de José e falar assim: eu tenho uma responsabilidade nessa terra. E a minha responsabilidade é criar filhos para o Senhor. Criar filhos que Deus vai usar. Criar filhos que Deus vai usar de uma forma poderosa nessa terra. Deixa eu te falar. Olha a sua posteridade. Seus filhos espirituais, sua célula. Olha seus filhos biológicos. E dá uma olhada por onde eles estão. Os pais, principalmente os pais que eu estou falando agora. Quem é pai? Onde é que eles estão? Posso te falar uma coisa dura nessa noite? Eles estão aonde a sua responsabilidade deixou eles irem. Pastor, mas eu tenho um filho que não quer. Não, a gente entende isso. Tem uns filhos mesmo que vão escolher. Adão escolheu não caminhar com o pai. Mas deixa eu te falar, meu irmão.
Se você tem 3, 4, 5 filhos, está tudo zoado, os caras estão tudo fora do evangelho, os caras estão tudo com a vida derrotada, com a vida destruída, deixa eu te falar, você é responsável sim, e é duro eu te falar isso. É duro eu te falar, é ser responsável. Se os seus filhos estão desviados hoje do evangelho, então são ateus, é porque eles sempre enxergaram Deus da forma que ele enxerga você. Eu sei que essa palavra é dura, mas tem pais aqui, espirituais, pais biológicos. Quando uma ovelha se desvia da sua célula e vai para o mundo, deixa eu te falar, e não tem um relacionamento com Deus, nós somos responsáveis. Porque talvez nós não conseguimos aplicar a paternidade na vida desse discípulo, e ele está desviado porque nós não fizemos o nosso papel de paternidade. Então olha só, meu irmão, preste atenção, filhos são herança de quem? Que o texto diz? Do Senhor. Do Senhor. Então deixa eu te falar, Igor, Bruno Padilha, vocês que têm filhos bem pequenininhos, que eu conheço, que responsabilidade que vocês têm. Que responsabilidade. Sabe qual é a melhor coisa do mundo? O maior prazer para um pai não é ver o seu filho jogando no Flamengo, que também é uma satisfação, mas não é um prazer só, maior. Você sabe qual é o maior prazer da minha vida? Eu saber que os meus filhos, quando falo assim para eles assim, vamos para a igreja, eles acordam cedo sem eu precisar chamar eles. Vou contar um negócio do Davi aqui. O Davi, para eu chamar ele para a escola, eu tenho que fazer isso, ó. Mas ele sabia que ele tinha que ministrar na Universidade da Vida, 5h30 da manhã ele acorda. Ver os meus filhos tocando no altar, ver a Clarinha na Rede Teams ministrando pela primeira vez. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Isso para mim é a maior felicidade que eu posso ter na face dessa terra. Você sabe por que você vem para essas igrejas todos os domingos? Foi só para escutar uma palavra? Porque parece que o culto é a mesma coisa, né? A gente chega, alguém passa álcool em gel, afere a nossa temperatura, a gente entra, senta, não é verdade? Aí o ministro de louvor fala assim, agora vamos levantar. Aí você levanta, e aí você bate, vem 4 músicas de adoração, uma rápida, não é verdade? E aí você canta 4 músicas de adoração e uma rápida. E depois que você canta 4 músicas de adoração rápida, chega alguém e pede uma palavra de oferta. Aí geralmente você vai beber água, né? Para fugir da palavra de oferta. Aí você vai, volta, bebe água, vai no banheiro, volta. Aí vem a palavra do pastor Leandro e você ouve a palavra do pastor Leandro, e ali é legal, é bacana, eu venho na frente, choro e volto para casa. Aí segunda-feira tem célula, ou quarta-feira tem célula, quarta-feira tem conferência de paternidade, mas parece tudo igual sempre, sim ou não? Sim, só que não é igual não, meu irmão. Cada vez que você senta nesse lugar, cada vez que o seu filho senta nesse lugar, cada vez que está dentro dessa casa, você está alinhando ele dentro de uma arca chamada igreja, para que ele atinja o destino profético na vida dele, e ele chegue muito mais longe que você chegou. Aqui é o lugar de você criar os seus filhos. Aqui é o lugar que você põe limites. Aqui é o lugar que ensina como um pai deve se comportar e como um filho deve se comportar diante do pai. Então deixa eu te falar, é muita responsabilidade cuidar de uma criança. Se você quiser ser alguém fracassado, nem tenha filhos, porque isso te facilita ou para o sucesso ou para o fracasso. Nunca mais você dorme direito, nunca mais sua vida é a mesma. Mas quando eles atingem o alvo, você fala assim, papai, obrigado por esse presente. E aí Deus olha para você e fala assim, filho, você cumpriu a sua missão. Quando o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, guardei a carreira, a fé, quando ele fala isso, o apóstolo Paulo está olhando para uma multidão de filhos espirituais e falando assim, eu alinhei cada um deles, Timóteo, Tito, todos, eu alinhei para o destino profético que Deus tem para a vida deles. Meu irmão, filhos da casa de paternidade, vocês vão muito mais longe do que os pastores dessa igreja foram. Os filhos de vocês ainda vão muito mais longe do que os filhos de vocês foram. Porque o salmista diz que flecha na mão do arqueiro são os filhos. Então a flecha vai muito mais longe do que o arqueiro. O arqueiro só mira no alvo, mas a flecha é que vai mais longe. E os nossos filhos são flechas. São flechas polidas que Deus vai alinhar para o destino profético, onde eu e você temos a responsabilidade em Deus de cuidar cada um deles, assim como o anônimo, seu José, da carpintaria fez com Jesus. Você consegue entender agora por que Deus escolheu esse homem? Sim ou não? Ele era de caráter, ele era de linhagem, mas acima de tudo, ele era um especialista em aliar destinos proféticos. Então hoje eu te pergunto, você que é pai,
como está o destino dos seus filhos? Como é que está? Como é que eles enxergam Deus? Qual o relacionamento que eles têm com o Senhor? Qual o nível de relacionamento que eles têm com a igreja? Quais são os sonhos ministeriais dos seus filhos? O que você sonha para os seus filhos? Você sonha que o seu filho seja um engenheiro? Você sonha que o seu filho seja um grande empresário? Ou você sonha que o seu filho seja um homem de Deus? A carpintaria na vida de Jesus foi só uma profissão, mas o que José queria alinhar ele era para o ministério. Como é que estão os seus filhos? Como é que está a vida dos seus filhos? Como é que está você como pai? Como é que está o relacionamento dos seus filhos com o pai lá no céu, que está diretamente ligado ao relacionamento que ele tem com você? Hoje é noite de conserto, hoje é noite de responsabilidade, hoje é noite de chegar com Deus e falar: Deus, eu entendo por que o Senhor me deu essa criança, eu entendo por que o Senhor me deu esse discípulo, eu entendo por que o Senhor me deu essa igreja, foi para que eu cuidasse de cada um deles e alinhasse eles para o destino profético, assim como José fez com Jesus. Então não importa quem você é, importa quem os seus filhos serão. Isso é muito forte, meu irmão. Você só vai atingir sucesso quando os seus filhos atingirem lugares que você nunca atingiu. Feche os teus olhos. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Você que é pai biológico, você que é homem, eu quero dar um desafio para você, não é você que é pai, não, você que é homem, macho. Essa igreja aqui tem um monte de macho, amém ou não amém? Cadê os machos dessa igreja? Cadê os machos para dizer um amém bem forte aí? Quantos machos tem nessa noite aqui? Diga amém. Isso, está melhorando, está aumentando o número de machos. Se você que é macho, põe a mão sobre o seu coração. Você que é mulher, também põe a mão sobre o seu coração. Porque apesar dessa palavra hoje ser uma palavra muito específica para homem, para pai, você também auxilia na paternidade dos seus filhos, com as escolhas que você faz com os seus maridos. As jovens dessa casa, é o seguinte: se você escolher errado, você mata o destino do seu filho. Se você que é jovem ainda não casou, se você escolher um homem errado, que não vai ser o pai que os seus filhos precisam, você vai arruinar a vida dos seus filhos lá na frente. Então essa palavra ela fala dos nossos corações de homem, mulher, criança, jovem. Se você é jovem, um dia você vai ser pai. Está na hora de você correr atrás dos erros que você fez com seus filhos. Está na hora de se aproximar deles. Está na hora de Deus escrever uma nova história sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos espirituais. Talvez você tenha sido um líder negligente, talvez a sua célula está quase fechando, talvez você não tenha discipulado esses filhos que Deus colocou na sua mão, talvez você tenha caído no pecado e o seu mau testemunho desviou a gente da igreja. Hoje é noite de você se consertar com a paternidade que Deus colocou